caro estudante, tudo bem? Hoje eu estou aqui para tratar de Enem. A língua estrangeira, no nosso caso o espanhol, cobrada no Enem, traz via de regra 5 textos e 5 questões. Uma questão de cada texto. Os textos são de gêneros diferentes, envolvendo literatura, seja prosa, poesia, notícias, imagens, fragmentos de artigos, enfim, são bem diversificados. O primeiro texto traz como título Atitlã. Que é isso? Nome de gente, de bicho? Tem a ver com navio, com água? Vá lá no texto, faça a leitura que eu já volto com você para tratar da questão. Você pode notar pela leitura do texto que o título não tem nada a ver com aquilo que imaginávamos. Percebemos pela leitura que se trata de um lugar, de um lago que fica na Guatemala. Vejamos o que pede a questão. De acordo com o texto, a região do entorno do lago Atitlán, na Guatemala, é de grande relevância social por representar letra A, patrimônio histórico e geográfico que a área abriga, B, diversidade turística que atrai estrangeiros, C, prosperidade econômica que advém de diferentes segmentos comerciais, D, multiculturalidade característica da identidade hispano-americana, ou E, valorização da cultura indígena observada entre as comunidades locais. Qual dessas você marcaria como a correta? Veja que a questão é interpretativa e você deve marcar aquela que traz a essência do texto. Se você marcou a D, você está certo, porque a essência do texto está exatamente na multiculturalidade tratada pelo autor. Voltemos ao texto. Veja que na terceira linha, em sus márgenes conviven 3 culturas, la indígena, la espanhola e la mestiza. Ele já menciona esta mescla cultural. Mais adiante, percebemos uma retomada quando ele diz: um buen número de extranjeros, misioneros ou investigadores compartem los pueblitos la forma de vida de los nativos. Ou seja, ele acrescenta que além dos nativos, os estrangeiros, com toda a sua bagagem cultural, chegam para compartilhar a forma de vida local. Olhemos um pouquinho mais para o texto. Jóvenes de todo el mundo acampan cerca del lago. E mais adiante, a cada dia, el lago Atitlán atrai a sus costas a mais turistas e científicos. Percebe que praticamente todo o texto, o autor traz informações acerca da chegada de pessoas oriundas de várias nacionalidades, promovendo assim esse multiculturalismo? Pois é, a relevância social da região de Atitlán, na Guatemala, tratada no texto, é sim a multiculturalidade, como podemos perceber lá, como podemos comprovar na questão de multiculturalidade característica da identidade hispano-americana. Então é esta a resposta correta desta questão. O segundo texto, extraído de um site informativo peruano, traz como título: En el Día del Amor, no a la violência contra la mujer. Parece interessante esse texto, não? Vamos ler? Você percebeu a expressão puro floro no texto? Pois então, floro no dicionário RAI, por exemplo, quer dizer florir. Já neste contexto que acabamos de ler, não parece ter este sentido, não é? E não é mesmo, porque o termo floro para os latino-americanos quer dizer mentiroso. Então vamos ver o que pede a questão a partir desta expressão? Pela expressão puro floro, infere-se que o autor considera a comemoração pelo Dia do Amor e da Amizade no Peru como uma oportunidade para, letra A, proteger as populações mais vulneráveis, letra B, evidenciar as eficazes ações do governo, C, camuflar a violência de gênero existente no país, D, atenuar os maus tratos cometidos por alguns homens, ou E, enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização feminina, o que você marcaria como correta?
Se já vimos que floro cabe neste contexto como mentiroso, proteger, a letra A proteção, tem a ver com floro? Não. Evidenciar a evidência da eficácia do governo. Que ações eficazes são essas? Não, também não. Camuflar tem a ver com disfarçar, tem a ver com mentir. Atenuar os maus tratos cometidos por alguns homens. Mas ali no texto fala que puro floro e maltrato entre as parejas, sobretudo hacia as mulheres. Então, quer dizer, sobretudo com relação à mulher, mas também o homem sofre violência, o companheiro sofre violência. E aí, enaltecer o sucesso das campanhas de conscientização, que sucesso! Se a campanha é para justamente deter esse maltrato, esses maus tratos ocorridos contra a mulher e contra as parejas, né? Então, só pode ser a letra C a correta, né? Porque o puro floro, então, tem a ver com camuflar a violência de gênero existente no país. O terceiro texto trata-se de poema, um poemita do cubano Nicolás Guillén, chamado Canha. Vamos verificar do que trata este texto? Canha tem a ver com cana-de-açúcar? Vamos verificar? Sim, pela leitura, você viu que o poeminha traz uma reflexão sobre a produção de cana-de-açúcar. Vejamos o que pede a questão. Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são usadas para identificar metaforicamente, letra A, desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar, B, relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar, localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada, D, relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar, ou E, funções particulares de cada profissional na lavoura de cana-de-açúcar. Qual delas você marcaria como correta? Se você acha que é a D, você está certo. Por quê? Por eliminação, nós já descartamos a letra A, pela palavra desordem, porque há, na realidade, ordem na organização da lavoura e não desordem. Também descartaríamos a B, relações diplomáticas entre países? Não, nem menciona esta palavra países no texto. Também a letra C, porque a localização do plantio da cana não está no texto. E a letra E? Que funções particulares de cada profissional? Essa? Não, também, já que se trata de diferentes sociedades envolvidas na produção da cana-de-açúcar e não de diferentes funções. Então, só pode ser a letra D, que tem a ver com as relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar, ok? O quarto texto é uma imagem extraída de um site espanhol chamado La Crónica. Vejamos a imagem. Bem, este é um tipo de texto que nos obriga a ler o que está verbalmente exposto e também o não verbal, que é a figura, que é o símbolo. Neste caso, temos um símbolo muito conhecido, que é o da vaga exclusiva a deficientes físicos. De quebra, temos um pequeno texto escrito assim: Se te quedas mi aparcamento, quédate mi discapacidade. No aumentes mis barreiras. Percebemos aí o verbo quedar, que em português pode ser traduzido por ficar, que se repete no texto, e dois substantivos, aparcamento e discapacidade em letras maiores, e um substantivo bastante significativo também, que é o barreiras em letras menores. Você observou? Bem, aparcamento tem a ver com o recinto, espaço destinado a colocar ou estacionar veículos. Discapacidade podemos associar a deficiência e barreiras a problemas ou barreiras mesmo. Vejamos o que pede a questão.
A acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de se, letra A, estimular os cadeirantes na superação de barreiras, B, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes, C, identificar as vagas reservadas aos cadeirantes, D, eliminar os obstáculos para o trânsito de cadeirantes, ou E, facilitar a locomoção de cadeirantes em estacionamentos. Qual você marcaria como correta? Veja que todas as alternativas iniciam com o verbo, seja estimular, respeitar, identificar, eliminar, facilitar. Qual verbo explora melhor o tema como pé da questão? E que também faz uma chamada, dá um pito vulgarmente falando, né? Se você diz que o verbo é respeitar, você está certo, porque olhando novamente a imagem, nós percebemos no texto escrito si te quedas mi aparcamento, quédate mi discapacidade, não aumentes mi barreiras. Ele está dizendo que se você quer ficar com a vaga dele, fique também com a sua deficiência e não aumente mais ainda suas dificuldades, seus problemas, suas barreiras, ok? Então, se você marcou a letra B, está correto, porque sim, este texto chama muito atenção para o respeito. Então, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes. O quinto e último texto, fragmento de um artigo, traz como título: Los guionistas estadounidenses introducen cada vez más el español en sus diálogos. Vamos ao texto? Vamos ver que informação ele traz? Pela leitura, você pode sentir um tema mais técnico, voltado às legendas em inglês ou espanhol em filmes norte-americanos. Vamos então à questão ver o que pede. De acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela letra A, assimetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. B, escassez de personagens de origem hispânica nas séries e filmes produzidos nos Estados Unidos. C, desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema norte-americanas. D, falta de uma formação linguística específica para os roteiristas e tradutores norte-americanos. E E, carência de pesquisa científica sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana. Digo que é fácil porque a primeira questão já responde, né? A assimetria, ou seja, a falta de simetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos, já responde à questão. A letra B, escassez de personagens de origem hispânica nas séries, não está no texto. Desconsideração com o público hispânico que frequenta as salas de cinema também não está no texto. Falta de uma formação linguística específica para os roteiristas e tradutores não é mencionado. E carência de pesquisas científicas sobre a influência do espanhol na cultura norte-americana nem se fala. Então, por isso, não pode ser outra a não ser a letra A. Chegamos ao fim de mais um encontro. Gostou? Acesse o canal, curta, comente, pergunte, sugira, indique. Obrigada, um abraço.